Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Fernanda, sou especialista em comunicação e eu te ensino a falar com segurança e com coragem para que a sua voz seja ouvida do jeito que você merece. Segundo um estudo do Journal of Voice, mulheres relatam ter 2 vezes mais ansiedade para falar em público do que os homens. Então hoje a gente vai entender um pouquinho como e por que isso acontece com base em neurociências e a gente vai começar a desbloquear a sua voz. Então, a gente começa esse vídeo entendendo um pouquinho sobre qual é o funcionamento do nosso cérebro. Dentro do nosso cérebro tem uma partezinha bem pequenininha ali que chama amígdala. Não é a amígdala que fica no pescoço, é a amígdala que fica dentro do nosso cérebro. A amígdala, ela é responsável por ativar no seu cérebro um sistema que a gente chama de sistema de luta ou de fuga. Ele é um sistema de alerta, ele identifica ameaças, possíveis ameaças. Entretanto, não são necessariamente ameaças reais. Esse sistema de luta ou fuga, a amígdala, ela foi treinada durante toda a nossa história evolutiva até chegar nos moldes de hoje. Então, muitas vezes, o medo e esse sistema de alerta, de luta ou de fuga que a gente identifica como um pânico, né, que a gente tem, não necessariamente é um risco à nossa sobrevivência, como os nossos antepassados foram se desenvolvendo até que nós chegássemos aqui. Quando uma mulher vai falar em público, ela já carrega dentro dela experiências ao longo da vida, principalmente na primeira infância, até ali uns 12 anos, na verdade, de invalidação e de repressão. Então, com isso, a sua amígdala foi treinada desde quando você era pequena a entrar em alerta, porque provavelmente já aconteceu com você. É importante, inclusive, que para começar a desbloquear esse medo, esse nervosismo que você tem ao falar em público, é importante você identificar aí dentro de você qual situação, se existe, né? Se você se lembra, pelo menos, de qual situação ou quais situações em que você se sentiu reprimida, em que você sentiu que a sua voz foi invalidada, porque esses momentos ajudaram você, ou não te ajudaram, a construir esse sistema de amígdala, de alerta, de luta ou de fuga que o seu cérebro desperta quando vem a chance, a oportunidade ou a necessidade de você precisar falar e se comunicar com as pessoas. Tem um estudo que foi publicado na Frontiers in Psychology que diz que mulheres são socializadas desde criança para agradar e evitar conflito. Você se identifica com isso? Se sim, comenta aqui. E isso reforça o seu medo de exposição, obviamente, e também medo do julgamento. Aliás, medo da exposição pelo medo do julgamento na maioria das vezes. Então, muitas mulheres, a maioria de nós, assim, a grande esmagadora maioria de nós, na verdade, a gente internaliza críticas desde sempre. Homens também fazem isso, mas nós temos uma pressão um pouquinho maior, talvez um pouco grande, maior do que os homens. Então, não sei se você já ouviu alguma frase do tipo: ah, você fala demais, ah, você é histérica, ah, você tá fazendo escândalo, ah, você é muito mandona, ah, você é muito emocional, enfim. Todos esses tipos de fala que nós fomos ouvindo quando a gente é criança, a gente não tem como filtrar se aquele comentário vindo é maldoso ou se ele é real. Então, a maioria das vezes a gente internaliza e essa repetição, ela constrói essas memórias negativas que fazem a sua amígdala disparar atualmente quando você precisa se comunicar. E são experiências que vão ser guardadas na nossa memória, associadas ao ato de falar em público. Por quê? Porque o trauma, ele não é só psicológico. O trauma, ele fica no nosso corpo.
o nosso corpo guarda as memórias do trauma, inclusive, principalmente na nossa musculatura da garganta, nossas cordas vocais, na nossa respiração. Aliás, você sabia que dependendo da maneira como você respira, isso pode ativar mais a sua ansiedade ou então pode te ajudar a acalmar? É uma das coisas que em algum momento, em algum dos vídeos, eu vou ensinar você também. Enfim, então dificuldades como voz trêmula, respiração assim ofegante, a sensação, aquela sensação de nó na garganta, são raízes emocionais. Isso tudo vem de raízes emocionais que estão muito profundas dentro desses nossos traumas. Então é importante a gente reconhecer que a sua trava não é falta de capacidade. Quando você se sente incapaz de falar, de gravar um vídeo, de repente, de vender o seu produto, de vender o seu serviço, é importante você reconhecer que isso não é falta de capacidade. É um sistema que o seu cérebro ele faz para te proteger. É como se você sentisse que isso é um risco à sua sobrevivência. Então, o seu cérebro ele vai te proteger, porque esses são os nossos dois instintos principais. Um deles é o instinto de sobrevivência. Então, é importante você entender isso. Não é falta de capacidade, tá? É um sistema de proteção. E como é que a gente vai moldando esse sistema de proteção? Nós podemos fazer vários trabalhos com técnicas que já são consolidadas, então técnicas que têm a ver com respiração diafragmática, ancoragem corporal, tem prática de visualização com segurança, em espaço seguro, falar alto algumas frases para te ajudar a se sentir mais confiante e também buscar um lugar que seja de fato seguro para você começar a desbloquear esse trauma que você tem. Então, grupos de pessoas em que você confia, de repente alguns amigos, alguns familiares, seu marido, seu parceiro, enfim, para você de fato se sentir apoiada para começar a desbloquear esse trauma, enfim, esse nó na garganta que você sente. Só para recapitular, o seu sistema de luta ou fuga, ele é ativado quando ele acha que você está correndo um risco de sobrevivência. E por conta dos seus traumas, dos nossos traumas, a gente vai associando esses momentos de falar em público como uma experiência negativa e talvez, possivelmente, uma experiência de risco à sua sobrevivência. Então, com isso, você trava. Com isso, você vira uma tela branca, você acha que você nunca vai conseguir fazer isso, e eu tô aqui para te dizer, calma, você vai conseguir falar isso. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve no meu canal. É o meu primeiro vídeo aqui hoje, mas eu sempre vou postar vídeos para te ajudar a falar com mais segurança, com mais confiança, com mais coragem, porque a sua voz merece muito ser ouvida, você merece ser ouvida. E eu não vou aceitar menos do que isso.